alguns padrões de seu estilo de vida. Mas, por vezes, a maior parte das mulheres que vêm, que buscam já o meu programa o Fitonutri e que conseguem já desinchar, desinflamar no processo, antes elas comem já certinho, muitas delas. Mas não sabem em relação de horário, não sabem a relação de chás, não sabem a quantidade de água, não só água, não sabem ingestão hídrica, né? Então, o que nós percebemos nesse contexto? Que a barriga, ela fica inchada, mesmo quando a alimentação parece correta, porque o problema está no intestino e não na comida, como por vezes achamos. A barriga inchada, ela não é só questão de estética, porque eu sei que você fica incomodada com aquela barriguinha assim, né, inchada pra fora, ali você fala, essa roupa, que coisa estranha. Quem não acha estranho? Todos nós achamos estranho e não gostamos. Mas ela vai além da estética, ela é um sinal ou um sintoma para você que alguma coisa está errada. Sabe, barriga inchada não é uma questão só de estética. Eu coloquei aqui para nós, deixa eu ver, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Coloquei 9 pontos que particularmente são pontos que vêm acompanhando com a barriga inchada, quando vai além da estética. É além da estética o que pode estar acompanhando este processo que a minha barriga está assim, inchadinha, inflamadinha. Isso mesmo, bochinho que não some. Sensação de peso após comer. Parece que o seu estômago está sempre pesado. Logo, não faça a digestão. Alguma coisa, Nutri, e não está certa. Nutri, eu sinto que esse estufamento, ele vai piorando. Eu como de manhã, mas chega no meio da tarde, eu ainda me sinto inchada. Eu ainda me sinto estufada. Os gases que eu tenho, eu fico constrangida, porque às vezes não consigo segurá-los. E eles são mal cheirosos, fédidos. Nutri, eu sinto que eu tô sempre constipada. Ou seja, eu sinto que o meu intestino tá sempre preso. Eu não vou ao banheiro. O pior até, Nutri, eu vou no banheiro, só que às vezes o meu intestino fica preso e às vezes o meu intestino fica com um quadro de diarreia. Olha aqui uma desbiose muito forte, uma desordem intestinal, um desequilíbrio no seu intestino. Aí nós não sabemos se você tem uma diarreia ou se você tem um intestino preso. Eu tenho uma dor abdominal que ela se espalha. Ela se espalha. Ela não fica apenas num local, ela se espalha. O cansaço, eu como e fico cansada. Isso é normal, comer dá aquele cansaçozinho, você quer dar uma descansada. Mas o cansaço muito intenso, muito prolongado é anormal. E lógico que isso leva àquela dificuldade no processo de emagrecimento. Nutri, eu não consigo emagrecer. E o pior, dói o meu corpo todo. Joelho, cotovelo, dedos, minhas costas, eu sempre estou com dor. Nutri, eu tô sempre comendo certinho. A minha comida, ela é maravilhosa. Por que que eu me sinto assim? E é muito comum. Nós nos sentimos assim. Só que onde o erro está? O erro está, gente, o erro vai estar mesmo em achar que comer certo é o suficiente. Você pode comer, eu coloquei aqui, muita salada, você pode evitar o açúcar, você pode até comer pouco, não exagerar. Tudo isso ajuda, tá? Não coloquei coisas ruins.
Isso tudo ajuda. Comer muita salada ajuda. Evitar o açúcar ajuda. Comer pouco ajuda. Eu quero que você faça isso. Não exagerar nas refeições. Mas, se o meu intestino está inflamado, nós temos que saber usar sementes, saber usar processo de limpeza, fazer desparasitação natural com a chia, com a linhaça, você ir muito mais ao banheiro, você sentir o seu intestino funcionando. Você tem que sentir mais ou menos o seguinte: eu fui no banheiro e parece que eu eliminei tudo. Porque o que eu ouço no consultório, por vezes, eu fui no banheiro e parece que eu não eliminei tudo. Você tem que sentir eliminar tudo. Gente, a alimentação correta não necessariamente é o mesmo que intestino saudável. Comer em demasia, comer toda hora, não tem intervalo. O erro clássico, eu ainda até gravei, né? Colocar pouca proteína e muito carboidrato. O nosso intestino, ele depende, coloquei aqui, ó, digestão eficiente. Então, primeiro processo, a sua digestão tem que ser boa. Primeiro processo, a sua digestão tem que ser boa. Se a sua digestão for boa, logo você já conseguiu as enzimas digestivas aí bacana. E como que eu sei isso, Nutri? Eu sei porque a sua comida não fica pesada. Você não se sente mal. Você se sente bem. O seu intestino funciona. Ele funciona. Você vai no banheiro e sente evacuar, sente limpar. As suas enzimas digestivas, elas são adequadas. Você não precisa sair correndo atrás de ficar suplementando enzima. O seu corpo responde. Responde positivamente. Você tem uma mastigação que não precisa ser aquela... parece que a comida nunca mais sai da boca, mas é uma mastigação eficiente. Você não precisa exagerar nesse processo, mas é uma mastigação eficiente. Sabe? Você tem consciência da comida que você está colocando na boca, do garfo. Quem não levantou, e eu falo isso por mim, que eu tenho que estar sempre me moldando, porque eu não gosto de perder muito tempo em relação à refeição, prefiro ter 2 refeições quando eu estou fora do consultório, do que comer, às vezes, durante eu estou trabalhando, mas tem dias que meus dias são muito longos, então eu preciso fazer essa 3ª refeição, porque eu gasto muita energia fazendo o processo das dietas. E isso faz com que eu vá lá e faça um lanche rápido. E às vezes eu percebo que eu não penso enquanto eu como, logo eu como muito. Ou como pouco, mas não mastigo quase nada. O ato de comer é um ato que precisa de atenção. Eu tô falando faz tempo pra vocês que as amigas do Fitonutri, eu vi a Márcia aqui no Instagram, eu só não parei pra falar. A Márcia hoje não tá no YouTube, tá no Instagram. Ela falou, sou amiga Fitonutri. Eu percebo que às vezes a gente esquece que o ato de comer, ele faz parte da dieta. Gente, se você tiver dificuldade, como eu tenho, de comer devagar, coloque o garfo no prato. Deixa no prato. A minha questão de comer rápido já há muitos anos, não é nem algo normal assim. Eu sou uma pessoa acelerada naturalmente. E depois dos filhos eu me tornei mais acelerada, como eu já disse algumas vezes para vocês. E isso faz com que todas as atitudes eu preciso parar e analisar. Porque veio naquela questão do filho pequeno, comendo muito rápido e assim vai. Mas veio também da questão do trabalho, quando eu não tinha tempo. Entre o intervalo, tinha 15 minutos de intervalo, tinha que comer rápido. Dava aula nessa época. Saía 12h30, entrava 12:45. E eram tipo, você entrava às 7, né, da manhã, e você saía 12h30, e daí você entrava 12:45, e saía justamente, o quê? Saía justamente, ali 5:30.
Eu acho que eu removi a mensagem errada. Se eu removi alguma ali, me perdoe. Queria ter removido outra. Quero recuperar essa aqui. Eu vou falar essa mensagem só para falar. Rose, eu vi, minha barriga tá inchada. Essa mensagem poderia estar, tá? Eu tinha que ter removido outra e sem querer cliquei na sua. Então, o que nós precisamos entender? Que o ato de comer é um ato mais devagar. Não é um ato desesperador. Hidratação correta. Aí eu amo, porque aí para mim entra o mundo dos chás, o mundo das sementes, o mundo dos shots. Entra nesse processo. Todas as minhas dietas, elas funcionam em quantidade significativa de líquido, tá? E eu até vou pedir para vocês licença que eu vou continuar aqui falando, falando já de uma forma mais longa, mas até vou te responder, Lucinete. Todos que desejarem, né? Eu desejo acompanhamento. Os meus acompanhamentos, eles são dentro do Fitonutri. O Fitonutri tem data de abertura e tem data que fecha. E ele está fechado. Eu não vou fazer acompanhamento agora. Mas eu estou recebendo bastante pedidos. Então, o que eu vou fazer para vocês? Que eu já fiz até... acabei colocando no Facebook. Vou colocar aqui novamente. Eu liberei. Vou falar aqui incansavelmente. Por quê? Justamente para que vocês saibam, eu liberei ali o processo daquele desafio desinchar para desinflamar, para que você possa fazê-lo até o Fitonutri abrir. Então, ele é um desafio de 7 dias que você pode fazer esse mês todo, porque o mês de fevereiro provavelmente não será aberto. Ele é um mês muito curto para nós, né? Então, ele é um mês muito rápido. Então, o Fitonutri vai abrir só no final de março. Então, quem tá na fila de espera vai ter que esperar mesmo o Fitonutri. As meninas vão ter feito 2 dietas nesse momento. O mês dos shots, os mês dos shakes e os mês das sementes, provavelmente. Então, mas Nutri, eu queria muito, muito fazer. Participe do desafio Desinchar para Desinflamar. Ele é ao vivo? Não, ele já foi ao vivo. E eu fiz todo o processo, ele tem assim, um plano alimentar enorme, extenso, maravilhoso. Não é enorme de difícil, mas ele é completo. Ele tem lista do supermercado, ele tem lista dos chás. Ele tem o café da manhã, almoço e jantar, ele tem o lanche, ele tem tudo assim muito completo. Ele tem a lista de substituições do low carb e eu estou deixando ele disponível. E tem valor? Claro que tem, porque esse é o primeiro limite que eu coloco na pessoa que me segue. Saber até onde ela está disposta. Então, nesse momento, o valor é muito simbólico. Ele não sai nem R$10 por mês. Você sabe que você que é Fitonutri, outra pessoa que já fez tratamento comigo, sabe que esse não é o valor. Lucinete, então aproveita. O valor tá saindo R$53, por favor. Né? Não dá nem R$10 por mês. A gente divide para quem não consegue pagar, né? Se a pessoa não consegue pagar R$53, ela não vai entrar no Fitonutri. Ela não vai ter condições de fazer o Fitonutri e ela não vai ter condições nem de comprar as sementes. Não porque isso aí é absurdo, mas uma pessoa que não consegue R$53, gente, sejam sinceras comigo. Então, né? Não, então eu só tô falando isso, parece que eu tô falando tão enfaticamente, né? Até eu me senti assim. Mas na realidade, eu tô liberando, porque assim, eu sei que só vou abrir em final de março. E eu tive uma conversa muito séria com a equipe. Eu falei, não tem como eu sair da consulta e não atender quem tá pedindo. A gente tem que deixar alguma coisa aberta para elas estarem fazendo. Então, foi liberado o desafio Fitonutri, desafio Desinchar para Desinflamar para vocês. Estou mandando aqui agora no Face. No Instagram, já deixei nos stories. E no Facebook também tá nos stories. O pessoal do TikTok que desejar muito fazer, vai ter que ir lá na rede vizinha. É o mesmo nome, Vanessa Gaudiano. Olha meus stories ou olha a minha bio. Vai lá e se inscreva. Tá? Eu não faço consulta individual, Luzinete. Não faço, só faço grupo. Tá? E por quê? Eu vou te falar para vocês o porquê. Essa aqui você consegue fazer individual, tá? Você consegue fazer individual tranquilamente. Por que, Nutri, que eu consigo fazer individual? Simples. Porque você vai entrar lá, imprime a sua dieta, assiste algumas... Eu deixei pouquinhas videoaulas, tá? Deixei só 7, que é o padrão mesmo do Fitonutri. Em todos os planos que a gente tem, eu deixo uma média de 7, no máximo 8 aulas, para não encher as meninas de aula. Porque a gente tem as lives ao vivo, né? Então, assim, dá pra fazer. E eu só trabalho com um grupo porque eu acho que anima. Vai animar muito uma a outra. Então, o Fitonutri eu não vou explicar agora porque o Fitonutri não está aberto agora. O Fitonutri, ele é um processo
que você vai fazer comigo o ano todo e você vai receber planos, trocando planos todo primeiro dia do mês, se não for um sábado, tá? Então, todo dia 1º de cada mês você recebe o plano. Então, beleza. E aí a gente faz, tá? Ai, que bom que travou e voltou. Então, a gente faz esse processo. Mas, Nutri, você não vai ter Fitonutri por enquanto? Não vou ter por enquanto. O mês é curto, a gente tá organizando as meninas, eu quero saber o resultado delas, eu tô fazendo anamnese, a gente tá entrando... Tô no YouTube, sim, eu coloquei lá pra você. Não coloquei no grupo, Denilda. Não é possível, pra mim eu tinha colocado. Não me assusta, será que eu não coloquei? Fátima, não coloquei. Por isso que as meninas não estão. Eu tinha certeza que eu tinha colocado. Agora, tô colocando agora no grupo Fitonutri. Meninas, se quando eu esquecer, vocês podem me avisar. Não colocou lá no nosso grupo. Me perdoa, coloquei agora. Tá bom? Desculpa, eu não sei pra onde eu mandei. Porque pra mim eu tinha mandado pra vocês. Gente, eu já me perdi aqui, já perdi a linha, mas vamos lá. Então, correm lá e podem ir pro YouTube. Então é o seguinte, o desafio Desinchar para Desinflamar, que a Denilda acabou de perguntar para mim, ela fez e ela teve resultados. Depois ela fez um mundo das sementes, teve resultado, ela foi migrando até chegar no Fitonutri. Então ela já tá em tudo. O Fitonutri é meu acompanhamento máximo, tá? Ai, que bom que você recebeu, Reni. E assim, o que o desafio Desinchar para Desinflamar é? Nutri, então o Fitonutri está fechado, tá? Então só está aberto o desafio Desinchar para Desinflamar, sim. Ele Danilda, ele é ao vivo? Não, ele não é ao vivo, ele já foi ao vivo. Mas ele tem as aulas gravadas, top, lá da minha cozinha, que tá bem bacana. E ele tem as aulas ao vivo como bônus, e ele tem um plano. Gente, será que eu consigo mostrar? Esse não é o objetivo todo de falar do desafio aqui, mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu já tô abrindo aqui, eu vou falar porque faz sentido para vocês. Mas ele tem um plano completo, então você tem que imprimir e fazer esse plano até o Fitonutri abrir. Tá? Então, qual que é o meu objetivo? É desinchar e desinflamar. O que o produto faz? Gente, por R$53, ele faz muito. Ele não tem o meu acompanhamento. Eu poderia deixar todos os meus produtos muito, assim, acessíveis, mas eu não deixo por causa do meu acompanhamento. Então, assim, no Fitonutri, a gente vai ter limpeza hepática, a gente tem a aula da suplementação, a gente tem o mundo dos shots, dos chás. Eu não vou deixar esses todos, mas o desafio Desinchar para Desinflamar, ele é muito, muito top. Ele foi um desafio, um dos primeiros que eu fiz, e ele tem dado muito resultado, tanto que ele estava fechado, e ele só era aberto quando eu estava fazendo desafio. Mas o que eu decidi? Que até o Fitonutri abrir, nossa, eu tô com 50 abas abertas. Até o Fitonutri abrir, vocês podem adquirindo. Acho que assim, como eu falei pra vocês, ele tem valor? Tem sim, ele não é de graça não, é de R$53. Então fica à vontade, tá? Eu acho que não é nem discutível 53. Então, assim, se vocês querem, tipo, não quer, não precisa fazer, né? Eu vou só explicar isso aqui pra quem quiser, gente, não faz muito, né? Ó, aqui o pessoal do YouTube, do Face, ó. Aqui é uma apostila que eu fiz, então, essa era a época da comunidade, essa comunidade realmente não tem, porque ela foi fechada, né? E ela só do Fitonutri, ó, o cronograma, o que a gente faz em cada dia, tá? O que se faz... Aí, ó, lista de compras, tem os chás. Aqui, que é? Lista ainda de supermercado, aqui tem o plano alimentar, a lista de compras do plano alimentar, ó. Tudo com medida... Tá muito completo. Aí vem o plano e a lista de substituições. Então, eu não posso comer esse, eu posso comer aquele. E aqui, ó, bem completo. Bem completo. A outra lista aqui e as medidas. Ele é muito completo. Tanto que são 7 dias para você colocar ali. Nutri, só em 7 dias eu consigo. Você pode fazer esse plano aqui, se você quiser, o mês todo até... você entrar no Fitonutri. Porque o Fitonutri, ele vai mais do que uma lista de um plano alimentar, ele vai mais plano, a gente trabalha com um todo, com a sua questão sistêmica, vai entrar protocolo do sono, vai entrar ritual matinal, entrou suplementação, então ele tem toda uma abordagem. Mas para quem precisa desinchar e emagrecer rápido, isso aqui já resolve o seu momento, tá? Já resolve mais do que resolve o seu momento.
Então, faz sentido você ir lá, adquirir e colocar em prática. Ah, Nutri, se eu só adquirir, vai me ajudar? Não. Se você não colocar a dieta em prática, não vai. Né? Você tem que adquirir e colocar a dieta em prática. Mas, continuando aqui, falei muito, eu não quero terminar aqui o processo, né, que eu peguei sem, sem chegar. Olha a Denilda colocando aqui, ó. Eu tenho que deixar esse... Até vou pegar esse aqui. Eu tenho tantas fotos que eu tenho que colocar lá que eu ainda não coloquei. Mas olha o que a Denilda falou. Foi por causa do desafio que cheguei até aqui. E hoje eu estou amando essa minha nova vida. Está sendo um desafio para mim mesma. Vocês percebem? É uma questão de evolução. A Reni, não foi a Denilda, foi a Reni que comentou isso. A Reni falou, a Denilda falou, quem veio através de desafios consegue entender a dinâmica. A Fátima é minha paciente, mas ela veio também no desafio, que eu coloquei ela no desafio. Então, assim, o que é importante? Você fazer o desafio desinchar para desinflamar. O objetivo dele é desinchar o teu corpo e ajudar no processo para começar a desinflamar. Então, emagrecimento tem? Tem. Que é o principal, tem. Ele é uma dieta focada em proteína. Então, é muita proteína, que é o primeiro erro que eu coloquei hoje no Reels, tá? O primeiro erro que eu acho nas dietas, a gente exagera em carboidrato. Então, como as minhas proteínas, elas são muito proteínas veganas não, porque a dieta não é nem vegana nem vegetariana. A dieta é saudável, é do Mediterrâneo, então não tem nada que não possa comer carne. Quem deseja comer, come. Quem não deseja, não precisa. Mas ele é uma dieta muito de alimentos vivos. Alimentos naturais, muito de semente. Então, a gente tem uma quantidade de proteína incrível da natureza. Então, são proteínas anti-inflamatórias. Acho que até agora eu já falei suficiente, né? Quem está em algum grupo do WhatsApp... Hoje eu mudei os nomes dos grupos, porque eu quero falar para vocês que está aberta, né, a inscrição para quem quiser fazer. Se você é Fitonutri, não faça. Porque se você é Fitonutri, você está fazendo o mês dos shakes. Mas, deixa eu ver aqui alguém está colocando algumas questões e está ficando como retido, né? Não consigo ver essa mensagem para análise. Não consigo nem ver de quem é. E tá vindo muitas. Deixa eu ver se... Ah, tá. Deixa eu ver se é a mesma pessoa. Tá. Deixa eu excluir essa pessoa aqui. Ocultar do canal. Já ocultei. Tava enchendo aqui de mensagens à toa. Então, assim, vamos continuar? Eu espero que vocês gostem. E faz muito sentido, tá bom? E aí, o próximo passo é vir, sim, para o desafio Fitonutri. Então, meninas do Fitonutri, não estranhem que durante 2 meses eu vou falar só do desafio desinchar para desinflamar, mas nós não estamos vivendo ele. Nós estamos vivendo o Fitonutri. Nós temos o nosso mundo. É porque para as meninas que estão e vão ingressar, elas precisam passar por esse processo de evolução na dieta até para confiar na própria Nutri. Continuando aqui. Vamos lá. Eu foquei nessa aqui, ó. Você achar que comer certo é o suficiente. Não, não é o suficiente. Tá? Não é o suficiente. Por quê? Por causa de todos os processos. Se você tá com o intestino lento, o intestino inflamado, desregulado, nós temos que entender o porquê. Né? Quando as meninas preenchem a anamnese, é muito interessante, porque nós percebemos que nós temos aqui uma questão de digestão nós temos uma questão de uma digestão deficiente. E o seu intestino, ele depende de alguns fatores, tá? Valeu, Nilce, e valeu, Helena. Sim, Nilce, o desafio ou o processo é para desinchar e ajudar, não é para emagrecer, tá bom? Ajuda sim. Microbiota equilibrada, nós precisamos de uma digestão eficiente, nós precisamos de enzimas digestivas adequadas, nós precisamos de uma boa mastigação, de uma hidratação correta, que foi aqui que eu dei a pausa. Fígado e vesícula precisam funcionar de forma o quê? Adequado, tá? E hormônios equilibrados, já respondo, Fran. E hormônios o quê? Equilibrados, ok? Quando alguma dessas etapas, elas acabam sendo interrompidas, nós acabamos sendo afetadas. Então, o intestino, ele é o centro do inchaço abdominal.
Eu sempre falo para vocês que nós estamos trabalhando de uma forma muito forte no Fitonutri, que ele está passando pelo processo Biofitonutri. Então, em breve, vocês vão continuar sendo chamados de Fitonutri, mas nós estamos entrando com essa parte bio, porque é o hackeamento, nós queremos fazer esse hackeamento nas anamneses, por isso que elas vão ser muito frequentes no nosso grupo, de como está o seu estado inflamatório, ou se você já está no estado desinflamatório. Por quê? Porque essa parte da vida, essa parte da biologia, ela é extremamente importante. Então, para mim, hoje nós atuamos como boca, digestão, né, intestino e sistema imune. Tem essa ligação, boca, digestão, intestino e sistema imune. Então, por isso que nós vamos fazer esse biohacking, que é esse hackeamento. E por isso que a gente precisa de 2 profissionais, tá? Por isso que não sou só eu que faço. São 2 visões diferentes. Visão daqui, tá? Visão da face, que é uma outra visão que não é a visão em relação à fitoterapia e nutrição. Essa visão daqui é outro especialista. E a visão daqui, que daí é onde a nutrição entra, que a nutrição entra no processo digestivo e intestinal, tá? Então, essa visão bucal, essa estrutura facial, ok? Que compromete sono e tudo mais. E por isso que muitas estão com insônia, muitas estão com indisposição, muitas acabam correndo com a barriga inchada e assim vai. E aí vem essa parte da digestão e intestino. E por isso que esse ano nós vamos focar nessa melhora, tá? Por isso que eu preciso que vocês estejam muito forte na comunidade, postando na comunidade. Quando vocês mandam só mensagem no meu WhatsApp, só eu vejo, mas eu não sou especialista sozinha do Fitonutri. Por isso que eu tô focando tanto. Vocês podem perceber, amigas Fitonutri, eu tô lá na comunidade, mandem na comunidade, lá no grupo do WhatsApp, manda na comunidade. Por quê? Porque não é só apenas agora a minha visão. Vocês entendem? É uma visão do todo. Bem, o intestino não serve apenas para eliminar o que não presta. A gente acha que chega no intestino e, ó, vai defecar e vai embora. Parte dele. Outra parte, existe a absorção. A absorção feita pelo intestino e a metabolização feita pelo fígado. Então, só para vocês entenderem, olha que incrível isso. O órgão metabólico, imunológico e hormonal que é o nosso intestino. 70% do sistema imunológico está praticamente no intestino. Desde a sua mastigação bem feita para ele ter essa melhor absorção. Só para vocês terem uma ideia, como essa questão da mastigação ela é tão fundamental, uma das coisas que a gente estuda, cada profissional estuda um pouquinho de todas as partes do corpo humano. E ele vai atuar firmemente na outra. Então, por exemplo, eu estudo a mastigação. Eu não estudo a apneia do sono, eu não estudo bruxismo, que são coisas que eu estou vendo muito frequente nas nossas anamneses. Então, a gente vai fazer uma anamnese separada para essa atuação dessa patologia. E eu estou vendo muito pólipos e tudo mais, que daí já vem para mim. Bem, o que nós percebemos, que nós sabemos que o primeiro processo do nosso corpo, ele é físico. Depois ele se torna biológico, né? Químico, depois ele se torna químico, desculpa. Por quê? Porque depois entra as enzimas, e as enzimas já é um processo químico do teu corpo, tá bom? Então já vai entrar uma mistura aí, e lógico, ácido gástrico, assim vai. Mas esse aqui, ó, tem que ter essa mastigação. Eu tenho artrite reumatoide, e eu fui entender o poder da mastigação, gente, assim, há alguns anos já, porque eu tinha muita dor aqui. Muita dor. Isso afetou a questão dos dentes, né? Meus dentes são super frágeis, muito frágeis. E eu ia no dentista e eles falavam, canal. Até que o que fez a ficha cair? E aí, nesse caso, eu procurei, eu não achei especialista. Eu comecei a vasculhar o que seria que o meu corpo estava identificando. E aí é onde nós aplicamos isso dentro do Fitonutri atualmente, tá? Quando eu fui no dentista, novamente, uma excelente dentista. Eu gosto muito, sabe? Mas ela assim, tem que fazer um canal. Eu assim, como canal? Tem que fazer um canal? Tem que fazer um canal. Eu falei, mas como fazer um canal se eu já fiz canal nesse dente? Ah, já fez. Eu falei, um canal não é o suficiente. Sim, é o suficiente. Eu falei, então tem alguma coisa estranha aí. Beleza, aí não fiz tal. E aí que eu fui entender que também inflamava essa região aqui da minha boca. E as dores, elas dependiam. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter essa inflamação muito forte na garganta, que eu ainda tô fazendo tratamento, atingiu muito a minha boca.
Sabe o que fica frágil? As restaurações. Olha que louco. Ah, mas você tá dizendo, eu tô dizendo isso da minha experiência, tá? Da minha experiência própria. Então, não tô falando, mas assim, é o que eu vejo. Então, o que nós percebemos? Que esse primeiro processo físico, que é essa boa mastigação, ela tem que vir para dar essa desinflamação, então você precisa ter uma dentição boa. Então, se você precisar triturar as sementes, tritura as sementes para ter uma melhor, né? E por que eu falo isso para você? Justamente porque as proteínas, olha que interessante, as proteínas, elas são transformadas no processo hormonal no nosso corpo e nas próprias proteínas também. Só que não é do jeito que ela come. Então, se você come uma proteína animal ou vegetal que seja, não é daquela proteína, ela é muito grande para entrar no seu organismo. Ela é dividida no processo da mastigação para melhor metabolização e, logicamente, na digestão, né? Porque daí ele, sim, é todo compactado. E ela é colocada como aminoácido. Então, o seu corpo vai fazer a absorção do aminoácido, porque a proteína é uma constituição de aminoácidos, vai criar uma nova cadeia de aminoácido e vai formar a proteína que você precisa. Pensando nessa história, nós que temos uma doença autoimune, nós temos que comer mais proteínas que vão formar a cadeia que nós mais precisamos das falhas. Por quê? Porque é muito fácil uma pessoa que tem doença autoimune ter queda hormonal e ter inflamação. Por isso que nós colocamos uma quantidade maior de alimentos saudáveis. Para ter essa formação mais adequada. Então, assim, é muito interessante. Então, quando nós falamos do questão do inchaço abdominal, a gente tem que entender que 70% do fator sistema imunológico está no nosso corpo. Só para vocês entenderem, 90% da formação de serotonina, hormônio do bem-estar, relacionado com a melatonina, que é o hormônio do sono, 90% dele se encontra no intestino. E 50% da dopamina, que é o hormônio da realização, o outro 50% fica no sistema nervoso. São neurotransmissores e hormônios extremamente importantes. Logo, se eu tenho um processo inflamatório no intestino, eu tenho uma cadeia de problemas. Entre elas a insônia, que colocaram, né? E praticamente daí toda grande parte do metabolismo fica o quê? Inflamatório, que nós chamamos de inflamação sistêmica ou, por vezes, até inflamação silenciosa, tá? Quando o nosso intestino está inflamado, acontecem algumas coisas, ocorrem algumas questões. Primeiro, fermentação excessiva dos alimentos. Os alimentos você começa a ter mais gases. Começa a fermentar, vai exagerar nos gases. Uma vez esse intestino não funcionando tão bacana, vai ter uma retenção de líquido. Logo você começa a perceber pé inchado, calcanhar inchado, mão inchada. Por isso que uma caminhada é muito eficaz. Afinal de contas, ela ajuda também na digestão e na melhor circulação. Então, assim, é top, top. Não, uma vez que você entende o corpo humano, não é muito difícil você associar as coisas. É que, se você não muda a alimentação, e quem é viciado em doce e carboidrato, tem um problema maior. Por quê? Porque tudo se transforma, o açúcar refinado e o carboidrato também se transforma em açúcar no seu corpo, e eles são extremamente viciantes para o seu cérebro. Então, às vezes, você está lutando contra um vício, então é igual um drogado lutar contra o uso de droga, tem que interromper, tem que, principalmente o açúcar refinado e o carboidrato simples. Você vai sofrer, mas tem que parar. Tem que tirar. E a gente sofre, tá? Aí vai ter essa inflamação de baixo grau, que nós chamamos, que é aquela inflamação crônica, e que você começa a dizer, eu tô me sentindo mal, mas descobri que eu tô com resistência à insulina, descobri que eu tô com diabetes, descobri que eu tô com gordura no corpo. De uma certa maneira, isso chega a ser uma inflamação de baixo grau, mas o seu corpo, ele só começou a dar sinais, e você sentir os sintomas, de que algo está errado. E que tem que mudar. Mudando isso, o seu corpo começa a desinflamar, tá? Então, você vai começar a sentir, logicamente, até um mal-estar, você tem que se sentir melhor e tudo mais, tá? Por exemplo, a gente começa a ter uma maior permeabilidade intestinal, ou seja, é uma condição que parece que o seu intestino torna mais poroso, assim, é como se as toxinas, bactérias passassem pela sua corrente sanguínea. Ou seja, ele tinha que ter uma menor
permeabilidade intestinal para a entrada das toxinas. E é como se ele tivesse uma maior. Então, você começa a ficar mais inflamado. Principais causas do intestino inflamado. A disbiose intestinal, tá? Ou seja, o que é desbiose? Gente, parece uma palavra tão complexa, né? Desbiose intestinal. O que é desbiose intestinal, Nutri? Uma desbiose intestinal é um desequilíbrio no intestino. Antigamente chamava-se de flora, né? Intestinal. Hoje chama-se de microbiota. Então, desbiose intestinal é um desequilíbrio na sua microbiota. É mais difícil, mas acontece mesmo em quem come bem, porque às vezes a pessoa come bem de forma exagerada ou não faz o processo de limpeza do seu intestino, das hortaliças. Ou faz a combinação errada, né, dos alimentos. Come muito carboidrato, tudo bem, mandioca é ótimo, arroz integral também, quem sabe não, no mesmo alimento eles não são bons, né? A pessoa faz uma dieta, tá sempre fazendo restrição alimentar, mas não consegue o resultado que deseja. E os alimentos o quê? Naturais. Né? Pode acontecer? Pode. Com essas pessoas, sim. Vocês acham que só quem come errado é que tem esses problemas? Gente, quem come certo me dá mais dor de cabeça. Porque quem come errado, eu só mudo a alimentação para certo e tá certo. E quem come certo? Quem come certo é achar a falha que a pessoa esconde. Ela esconde. Ela esconde que ela belisca. Ela esconde que ela come demais. Ela esconde que ela come fora, né, dos horários que eu já acabei de falar, que ela come muita leguminosa. Ela esconde que ela acha que grão de bico é bom, ela pode comer no almoço e no jantar. Ela esconde, tá? Alguns fatores que podem, né, que causam a desbiose. O uso frequente, logicamente, de medicação, antibióticos, tá, assim, em primeiro, tá? Mas medicação, excesso de café. Eu não coloco café na dieta, mas eu não tiro café, eu só não coloco. O café, ele não é proibido, eu só não coloco. Não tá lá escrito. E quando a gente coloca um alimento que ele tem que ser limitado, a pessoa, ela acaba usando demais. Então eu falo, pode usar sim o cafezinho de manhã, mas assim, não tá na dieta. Eu falo já pra não sentir falta, sabe? O estresse crônico, a pessoa é muito, muito estressada. Pouco consumo de fibras, logicamente, ela come poucas fibras ou come fibras de forma errada. Às vezes, ontem mesmo, acho que eu não sei se a amiga Fitonutri tá aí, uma amiga Fitonutri, ela vai saber, se ela tiver, ela se manifesta, daí eu falo o nome, ela assim, eu tenho medo de comer muita semente, meu intestino prender. Aí eu expliquei, não vai prender, só vai prender se você não beber líquido, tá? Falta de alimentos prebióticos, ou seja, que são bactérias boas. Então, assim, nós precisamos ter sim, tá? E, logicamente, a constipação intestinal também é uma das causas da barriga inchada. O que é constipação? Diferente de desbiose. Desbiose pode ter o intestino preso. Constipação é justamente esses gases e esse intestino preso, tá? A pessoa que não vai ao banheiro todos os dias. Ele é um sintoma da desbiose. Quando as fezes ficam muito tempo no organismo, você fica dias sem ir ao banheiro, tá com fezes envelhecida, aumenta a fermentação, né, distende o abdômen, o corpo fica inflamado, ok? O metabolismo fica desacelerado. Pessoa que tem barriga, ela tem resistência à insulina. Mas não tenho nada, no meu organismo tá ok. Sim, mas ela tem uma dificuldade maior em fazer a absorção do açúcar. Por isso que ela tem barriga, senão não teria. Ir ao banheiro todos os dias pode ser também uma constipação intestinal quando você sente que você não elimina tudo ou tá sentindo que aquelas fezes estão muito fedidas. As fezes são fedidas, mas elas são diferentes. Uma pessoa até é estranho, né? Falar de cheiros de cocô. Mas é verdade. Quando você come muito mamão, o seu cheiro é fedido das fezes. Mas você pode perceber que é umas fezes limpas. Você tá sentindo eliminar. Diferente quando você sente aquelas fezes fedidas de podridão mesmo do seu corpo. Má digestão, tá? Então, a pessoa que não está digerindo bem, que isso pode levar a causa de pouca mastigação, baixa produção de ácido gástrico. Nós temos que produzir o ácido no nosso corpo. Por vezes, tem pessoas que não produzem, tá? Direito. E aí dá uma má digestão, porque daí não faz digestão, você precisa daquele ácido.
deficiência nas próprias enzimas, estresse durante a refeição, pessoa come muito rápido, muito estressada, pessoas nervosas, ansiosas, normalmente são muito suscetíveis à má digestão. Muito suscetíveis, muito. Então, sensibilidade alimentar. Então, por exemplo, algumas pessoas daí fogem um pouco, porque daí já é um quadro que ela já tem aquela patologia. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem alergia ao glúten, tá? Ou uma pessoa que tem intolerância. A alergia, ela dá muito rápido a reação. Então, você já viu uma pessoa que foi picada, por exemplo, por uma abelha? Na hora a boca dela não fica inchada. Ou uma pessoa que tem uma alergia a amendoim, nos filmes é muito comum, né? A pessoa começa do nada parecer muito inchada. Então, a alergia, a reação dela é muito rápida. Então, normalmente tem que levar no médico, já tem que dar ali a injeção, normalmente já acontece isso. Mas, para quebrar o efeito, né? Mas a sensibilidade, ela não necessariamente ela tem que aparecer na hora, mas ela vai aparecer. E alguns processos que podem causar essa sensibilidade é você não consumir aquele alimento. Então, assim, eu sempre falo no Fitonutri que você não precisa tirar o alimento. Porque, assim, as pessoas vêm e falam, quando ela vai preencher a anamnese, eu tenho intolerância ao glúten. Eu falo, você não pode comer glúten? Não, mas eu falo, mas você não pode comer, por exemplo, trigo em grão, triguilho. Se ela tem realmente uma intolerância, ela não vai poder comer. Agora, se ela acha que ela tem uma intolerância, mas ela tem uma sensibilidade, praticamente todas nós temos. E essa sensibilidade ao glúten, ela está muito mais relacionada à farinha ou alimentos processados, ultraprocessados. Então, eu falo, não tire tudo da tua alimentação, mas não use de forma frequente. Quer comer uma pizza com alguém, com um amigo, com a família, come um dia. Não sempre, entenderam? Então, assim, é isso. E não precisa tirar, porque quando você for sair, vai comer numa pizzaria, sua barriga vai doer. Você vai ter que correr pro banheiro. Mas não é, eu não tô falando isso pra você comer pizza, que foi uma pergunta aqui, né? Todos os dias, não faz sentido. Mas, tirar também não faz. Você não é uma pessoa que tem uma deficiência no seu organismo para sair retirando tudo. Por exemplo, nós sabemos que leite e derivados são ruins para o organismo. Sabemos sim, leite é ruim. Eu gosto de fazer o iogurte natural, até vou comprar uma panela especial para isso, porque eu gosto de iogurte, mas eu não posso usar aquele de potinho porque não me faz bem. Ele é muito mais fácil aumentar o corrimento feminino, colocar iogurte tudo mais concentrado. Então, quando você faz aquele iogurte, aquele método caseiro de pegar um litro de leite, fermentar e tudo mais, o grau de inflamação dele diminui muito. Então, esse iogurte, ele é diferente daquele que você compra industrializado. Ambos são de leites, eu sei. Mas ele é diferente, tá? Ovos, então assim, se você não tem sensibilidade, não precisa sair retirando. Eu vou fazer a receita que não vai ovo, mas vai a liga de aveia. Não é a mesma coisa. A aveia é melhor, claro, eu sei, mas a aveia é carboidrato, ovo é proteína, então não misturem, tá? E o problema não é o alimento, mas sim você não entender sobre o mesmo, tá? E aí vai te trazer uma inflamação, uma sensibilidade. Intestino inflamado, ele desregula os hormônios? Desregula. Ele deixa muito desregulado. Diminui a função, a motilidade aqui intestinal, aumenta a retenção de líquido, favorece a inflamação abdominal, dor na barriga. Antes você falava, nunca tive barriga, agora incho com tudo. E é uma característica nossa depois dos 40, né? Gente, eu tava vendo umas fotinhos, né? Que eu falei, nossa, eu tenho que criar vergonha na cara. Minha barriguinha era lisa. Tô até, sem brincadeira, tô com uma cinta. Eu vou tirar depois, dar pras amigas Fitonutri a foto. Eu sempre usei uma cinta, sempre. Eu tinha 20 anos, 18 anos, eu já usava cinta. Porque eu aprendi com a minha mãe a usar cinta. E essa cinta, ela sempre ajudou muito, naquela época não tinha barriga, ajudava muito a modelar a cintura. E eu fiquei muitos anos sem usar. Aí eu tô até a tarde toda sentada. Plano em cima de plano, plano em cima de plano. A barriga, ela vai até as... Então, eu tô usando a cinta e ela tá... Aí meu esposo falou, nossa, parece que tem aumento colágeno. Porque fica mais firminho. Eu falei, não é? Então, assim, nós usamos estratégias, tá? Mas por quê? Porque depois dos 40 é comum também nós aparecemos essa flacidez maior na barriga. Claro que, gente, você vê muita gente sem barriga fazendo exercício físico. Então,
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem que fazer atividade física. Então, nós temos assim, ó, a barriga não se resolve só cortando comida. Ah, eu tô com bucha, né? Não se resolve. Reduzir o volume instantâneo, mas piora o intestino a longo prazo. Se você comer pouquinho demais, você não vai no banheiro, tá? Primeira parte barriga se resolve com atividade física. E tem alguns exercícios específicos, hipopressiva, tal, respiração. Amo exercício de respiração, acho que ele, assim, é muito mais eficaz, tá? O foco está em organizar o seu intestino. Então, o que realmente ajuda a desinchar a sua barriga? Cuidar da microbiota, ponto. Colocar sementes, chia, linhaça, gergelim. Para mim, semente triturada, quem usa, principalmente chia, linhaça, psyllium e tudo mais, não precisa fazer desparasitação, porque você faz naturalmente, você elimina os vermes. Você tem um equilíbrio, tá? Isso mesmo, a Márcia colocou ontem, eu fui no aniversário e eu comi bolo e docinhos e refrigerante. Foi muita coisa, né? Você tá numa dieta limpa, então você vai sentir mesmo. O ideal é, antes de ir no aniversário, e lá a gente tem uma tentação muito grande, é tomar um copão de água com chia, bebe, e comer, quem sabe, alguma fruta antes que te dê saciedade, tá? Oi, Vanessa, oi, Ogres e oi todos. Ah, quem colocou ali? Pois é, Helena. Ó, vamos falar sobre isso. Gente, eu ainda estou numa pegada, porque eu vou fazer essa corte. Nossa, eu comecei com 7 minutos, foi isso? E hoje o corte vai ser longo, porque hoje o tema tá legal. O que realmente vai... Agora vamos para a raiz e vamos resolver esse teu problema agora. Então, o que realmente ajuda a desinchar a sua barriga? Sementes de forma equilibrada, sempre com líquidos durante o dia. Na dieta Fitonutri, nós usamos muito líquido. Daí as pessoas falam, mas eu vou conseguir beber tudo isso? Você precisa, se você colocar a quantidade de sementes que eu peço. Porque na minha dieta tem muita semente. Então, eu preciso colocar mais semente do que o normal. Porque senão pode dar constipação, tá bom? Então, vamos lá. Vegetais variados, fibras solúveis. Sabe que a fibra solúvel é diferente daquela fibra que vem no alface. É a fibra que está na aveia, que é ótima. Alimentos naturais e pouquíssimos processados. O que vai regular o seu intestino não é parar de comer, mas é comer de forma moderada, organizar suas refeições, fazer pequenas refeições. Mas se você não comer nada, você também não vai no banheiro, porque... Ai, Nutri, mas agora eu faço muito pouquinho. Mas se você tá comendo pouquinho, você vai fazer menos. Então, você vai ter que ter uma noção de quantidade de... Desculpa falar de novo, fezes que você tá eliminando conforme você tá comendo, tá? Então, ficar 2, 3 dias sem evacuar não é normal. Sensação de evacuação incompleta. Fezes ressecadas ou fezes muito mole. Então, a gente tem que regular comendo sementes, tomando água, tomando chás, tá? Tem que melhorar a mastigação. Não dá pra comer com pressa. Tá com pressa, come fruta. Não para você comer com pressa, mas uma fruta você come em 15 minutos. Você consegue comer uma fruta de forma calma em 15 minutos. Você não consegue comer um prato de comida de forma calma em 15 minutos. Tá? Então, são esses processos, são escolhas. O tempo que eu tenho, a dieta que eu faço. Não é para beber líquido durante a refeição, não se bebe, só bebe líquido durante a refeição quem fica sem beber líquido antes da refeição. Então, por exemplo... quem for entrar no desafio desinchar também tem a mesma regra que tem a regra das amigas Fitonutri. 30 minutos antes da refeição, para líquido. Então assim, mas eu ainda não tomei todo o meu chá. Não é para tomar mais. Tinha que ter tomado 30 minutos, até 30 minutos antes. Porque senão vai atrapalhar as enzimas. Mas se você tomar a quantidade de chá pela manhã que eu te pedi, você, na hora do almoço, não vai querer beber líquido. Você vai estar hidratada. Normalmente utilizamos aquela refeição para tipo, tô com sede, pega um pedaço de lanche e toma um copão de refri. O refri não hidrata, mas ele é líquido, então naquela hora ele vai matar a sede sim. Ou suco, ou qualquer outro, né? Só que ele não é bom, nenhum desses. Mas refri é pior. Eu concordo, mas não é para você tomar nem líquido durante a refeição. Você vai querer líquido se você estiver com sede ou você fizer a sua alimentação muito salgada ou muito apimentada. Aí não tem jeito. Aí, se você ficar com sede, vai parecer que tá com fome e você tá com sede. Chás não são detox milagrosos. Aí eu vou tomar chá e vou emagrecer. Eles ajudam nas horas certas, antes e após a refeição, nos períodos 30 minutos antes, 1h30 depois, tomando chás, para digestão, fígado, intestino, diminuição de gases e diminuir também a inflamação abdominal, tá?
Quando o corpo estiver inflamado, o intestino não se recupera. Então, a gente tem que trabalhar da boca ao intestino. Dessa parte até o seu intestino, tá? Porque depois que passa pelo intestino, aí já chega. Olha que interessante. Passou pelo seu intestino, já vai chegar no processo do fígado. E ali, você já não tem mais domínio. Ah, mas no intestino eu também não tenho. Não tenho, mas por exemplo, né? Se eu tenho uma boa mastigação, vou ter uma boa digestão, sei que se eu comer tal coisa eu vou no banheiro, beleza. Você não tem domínio, mas você tem mais noção. A hora que passou por ali, minha amiga, não mudando até ali, vai dar um fígado gorduroso, vai dar uma resistência à insulina, vai dar uma diabetes tipo 2. Opa! Caiu. Vai dar uma pressão alta, tá? Então não dá, então a gente tem que melhorar isso, ok? Então a gente quer reduzir a inflamação sistêmica. Quando o corpo está inflamado, o que ocorre? Ocorre que o intestino não se recupera, a barriga continua inchada, o emagrecimento ele trava. A barriga inchada, ela é mais ou menos o seguinte: socorro, tô mal. É isso. O nosso corpo, ele não tá contra nós. Ai, eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Ai, como eu queria ter tal corpinho. É como se você estivesse lutando contra a sua anatomia. Não é. Então, você não tá lutando contra. O seu corpo só tá mostrando que algo não tá legal. É muito legal. Quando a pessoa consegue o resultado que ela quer, ela não reclama mais do corpo, ela não reclama mais quem ela é. Ela até quer tirar foto e mostrar pra todo mundo. Quando ela não consegue, ela fica se comparando a outras pessoas. É ruim. Hoje eu ainda falei aqui em casa, falei, nossa, como eu tô nessa prática do exercício físico e recomeçando também, porque todas nós recomeçamos sempre, eu falei, nossa, isso é disciplina. É disciplina. A vida de sucesso é uma vida disciplinada. A vida de sucesso é uma rotina de sucesso, porque você só repete. O que você tem que fazer de forma prática? Para de normalizar o inchaço. É normal porque passei dos 40. Não é. Cuida do intestino. O emagrecimento, ele vem. Use estratégias consistentes, orientadas. Eu te convido a participar do Fitonutri, que é uma estratégia consistente e orientada. Que as amigas Fitonutri estão aqui. Mas, se você não faz parte do Fitonutri, e o Fitonutri nesse momento está fechado, entra no desafio Desinchar para Desinflamar. Ele é um desafio, sim, sozinho, mas em 30 dias ou um pouquinho mais nesse período, o Fitonutri vai abrir. Aí você dá o próximo passo. Tem gente que só quer conseguir mudanças só em live, só em dicas. Tudo bem, é sua escolha. Mas decisão requer ação. Eu tenho que ir para academia. Por mais que eu tenho que, no mínimo, sair ali e caminhar. Tá? São escolhas. Disciplina é o que você precisa, tá? E quando você cuida do seu corpo, você tem consistência naquilo que você deseja. Eu vou estar quase finalizando aqui, mas eu ainda continuo com vocês, mas eu vou finalizar a parte que vai ser editada. Então, gente, quem gostou, todos os dias, assim, de segunda a quinta-feira, às 4h, 4h20, entre 4 e 4h20, nós fazemos as nossas lives aqui. E você está convidada, segue o canal, olha o link na descrição, participa do desafio Desinchar para Desinflamar. É o primeiro passo que você vai dar. E pós ele, assim que abrir as inscrições para um tratamento mais completo, você vai entrar no Fitonutri, que é o meu acompanhamento fitoterápico e nutricional com data e vagas limites, tá bom? Ou seja, data aí que abre e fecha e vagas também limitadas para eu conseguir fazer o acompanhamento a todas. Mas enquanto isso, o desafio Desinchar para Desinflamar está aberto e foi aberto essa semana para aquelas que estão na fila aguardando o Fitonutri já poderem começar. Tá num valor assim incrível, ele com certeza vai ser mudado. Mas vamos lá, nesse momento que eu tô gravando, ele tá R$53, né? O desafio Desinchar, é um desafio de 7 dias que você faz sozinha. Mas aproveite a oportunidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado. E bora pra transformar a sua vida, hein? Beleza, agora a gente vai continuar daqui. Já coloquei 62
20, que são os minutos. Agora eu vou finalizar. Márcia! É lógico que eu vou tirar. A Márcia, gente, já tinha colocado outro dia aqui que tinha conseguido eliminar 3 quilos. Agora ela já colocou aqui, meninas Fitonutri. Eu já emagreci 5 quilos. Parabéns! Tá envolvida com tudo. Aí perguntaram em relação às consultas. Eu já falei, eu não faço consulta individual. Por quê? Porque eu vivo, eu respiro Fitonutri. E respirando, vivendo Fitonutri, eu ainda não consigo fazer tudo que eu gostaria de fazer dentro. A gente está aí liberando as receitas que já estão prontas. Eu só tenho que liberar o módulo e fazer as capas. E vou me liberar essa semana ainda. Então, assim, tem muito conteúdo e muito acompanhamento, onde eu consigo ver as meninas, consigo vê-las. Elas têm a anamnese que a gente tenta fazer pelo menos a cada 30 dias, que é um protocolo novo do Fitonutri, né, que é Biofitonutri, para 2026. Não sou sozinha, hoje temos 2, né, profissionais de áreas diferenciadas acompanhando o Fitonutri, onde nós atuamos em 3 sistemas profundamente, tá? Atuamos em outros, mas 3 profundamente, que é a parte bucal da face, tá? Então, biohack, que é a mudança no hábito daqui e, logicamente, hackeando o processo inflamatório, que começa tudo. Então, vem algumas patologias que atrapalham a questão do sono. Então, nesse processo do biohack e oral, tá muito focado em sono e disposição. Se você não tem sono, se você não tem disposição, qualquer dieta, ó, vai para baixo. E aí vem fitoterapia e fitoterápicos, uso de chás, shakes, suplementos, e assim vai no decorrer do processo, e é o ano, e a nutrição, né? A própria nutrição. Então, o Fitonutri, Stella e mais alguém perguntou, atualmente eu estou em Curitiba, mas eu atuei muitos anos aí em Santo André. Só que a minha atuação ela é 100% online. Já faz uns 3 anos que eu só atendo online. E esse ano de 2026, eu só atendo pelo Fitonutri. Até final de 2025 ainda estou